Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Paz e unção a todos, eu me chamo Lívia Marta, sou a cofundadora da Comunidade Católica Apacentai, moro em Juiz de Fora, Minas Gerais e faço parte da paróquia Nossa Senhora do Líbano, no bairro Grajaú. Estamos aqui hoje no dia 16 de outubro, quinta-feira, da 28ª semana do Tempo Comum. Hoje a igreja celebra a memória de dois grandes santos. Ontem foi Santa Teresa de Jesus, da cidade de Ávila, doutora da igreja. Hoje a igreja celebra a memória de São Geraldo Magela e de Santa de Virges. Quem foi São Geraldo Magela? Missionário redentorista, que abandonou a família, fugiu de casa dizendo no bilhete que ia embora para tornar-se santo. Um jovem, né? Nos lembra jovem o Carlos Acutis, né? Santo Afonso, fundador dos Redentoristas, acorda por ver nele grandes virtudes. Viveu com intensidade sua consagração religiosa, seu amor aos pobres, principalmente às mamães sofredoras. Olha que bacana, hein? Na porta do seu quarto, eis seu programa de vida. Aqui se faz a vontade de Deus, como Ele quer e até quando quiser. Ele morreu com apenas 29 anos de idade. E se entregou completamente a Deus. Um exemplo de vida, né? E Santa de Virges, que foi casada, ficou viúva, era muito rica e usou o seu dinheiro para ajudar as pessoas. Por isso que hoje, nós que estamos passando por dificuldades financeiras, né, e quem não está hoje, recorre a ela, né? Ela é a santa dos endividados. Se você precisa de uma graça urgente, procure Santa de Virges. Amanhã, Santo Inácio de Antioquia. E assim, gente, esse mês está recheado de santos maravilhosos. Todos os santos são, né? Mas esses são muito especiais. Porque tem uma história de vida, né? Um testemunho, um legado que deixaram para nós. Nós estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Espírito Santo de Deus. O que vamos fazer juntos hoje? Vamos refletir o Evangelho, está no livro de Lucas, capítulo 11, versículos 47 a 54. Continuação do Evangelho de ontem. O que Jesus está falando hoje? O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse o Senhor: ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas, no entanto foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramados desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus começa falando para os fariseus, porque ontem ele estava falando para os fariseus, chamando eles de hipócritas. Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda, de todas as outras ervas, mas deixais de lado aquilo, a justiça e o amor de Deus.
Hoje Jesus continua falando: ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. Gente, é aquilo que eu falo, né? Desde a saída do povo do Egito até agora, Deus cuidou de um povo selecionado. Era um povo selecionado, era a menina dos olhos de Deus. E esse povo, quando saiu do Egito pelas mãos de Moisés, atravessou o Mar Vermelho, ficaram 40 anos atravessando o deserto, porque eles eram um povo de cabeça dura e Deus deixou eles ali para eles serem treinados. Deus foi trabalhando o coração desses homens, dessas mulheres, para que eles pudessem entrar na Terra Santa, um povo renovado. Moisés avistou a terra, mas não entrou. Arão é que entrou na terra junto com o povo, né? O irmão de Moisés. E Deus dá as leis, são 600 e tantas leis, para que eles pudessem viver todos os mandamentos de Deus e ser um povo feliz. Entre eles não haveria pobreza, não haveria briga, não haveria divergência, não haveria nada. Seria aquele povo mesmo de Deus, um povo que ia crescer, que ia se multiplicar. O que foi corrompido lá no paraíso, com Adão e Eva, Deus quer resgatar aqui com esse povo, com os israelitas. Todos eles eram descendentes de Jacó. Abraão, Isaac, Jacó, não é? E depois vem todo esse povo. E Deus quer que esse povo fosse um povo santo. E quando eles começaram a se corromper, Deus foi mandando profetas para botar eles no caminho de novo. E Deus falava pela boca dos profetas. E eles matavam os profetas. Jesus está falando aqui, ó. Porque construís os túmulos dos profetas, no entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos, como quem diz, os seus pais mataram e vocês aprovaram. Depois Jesus vai dizer sobre os mestres da lei: ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Eles tinham conhecimento, eles tinham a palavra, eles tinham toda a história que foi escrita desde da saída do Egito. Tudo isso eles tinham acesso, mas eles não liam, e se liam, não botavam em prática e impediam os outros que queriam colocar em prática. E Jesus vai dizer: ai de vós, ai de vós. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles. Mas aqui ele vai falar, ó, a fim de que peçam contas a essa geração do sangue de todos os profetas derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Gente, nada passa despercebido aos olhos de Deus. Nada passa. E Deus é justiça, mas Deus é misericórdia. Deus é misericórdia, mas é justiça também. Então, esse povo que estava aí corrompendo, né, esses fariseus e mestres da lei que estavam corrompendo o povo de Deus, eles vão ter que prestar contas a Deus disso tudo. Nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem autorização de Deus, quanto mais uma maldade feita a um escolhido de Deus, quanto mais isso. Deus não aceita, Deus não aceita. E no final o Evangelho vai dizer: quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos, porque eles também queriam matar Jesus. Assim como eles mataram os profetas,
Eles também queriam matar Jesus e conseguiram. Só não conseguiram uma coisa: fazer com que Jesus ficasse morto. Os profetas morreram e não ressuscitaram. Jesus venceu a morte. Jesus morreu, no terceiro dia ele ressuscitou e abriu as portas do paraíso para nós. Porque esse pessoal não quis saber de salvação de Deus, não quis. Eles se perderam. Mas nós temos a chance de entrarmos no reino dos céus, porque Jesus veio foi para isso, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância e vida eterna. E como que a gente pode hoje agradecer a Jesus? Adorando Jesus. Hoje é quinta-feira. Não deixe de buscar Jesus na Santa Eucaristia. Vá lá na igreja, reza, vai para o sacrário, adore o Senhor, demonstre todo o seu amor pelo Senhor, mude de vida. Se você está indo por um caminho errado, busque mudar de vida. Busque um sacerdote, faça uma boa confissão, vai buscar a igreja, vai buscar os sacramentos da igreja. Gente, a Igreja Católica é o caminho que leva para o céu. Amém? A nossa igreja, una Santa Católica Apostólica Mariana, ela é a porta do céu. É por ela que nós vamos entrar no céu. Amém? Então não deixe de buscar. Vamos contar com a intercessão dos santos, Santa de Virges, São Geraldo, Santa Teresa d'Ávila e todos os santos e santas de Deus. Amém? Nós estivemos aqui reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.